Seja muito bem-vindo a mais esse momento de louvor e estudo da Palavra de Deus aqui na Igreja Presbiteriana do Guará 2. Participe conosco. Nós vamos entoar o hino 269 do Inário Novo Cântico, Pureza no Sangue de Cristo. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis que no sangue lavados e tendo puro coração, os pecadores remidos por Jesus têm com Deus comunhão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador, a quem mais alvo que a neve o teu sangue transforma, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Se as faltas nós confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Lavas de todo pecado, que maravilhas desse amor, pois que mais alvo que a neve o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Nas noites mais sombrias, na escuridão da alma, tua graça me basta. Nas madrugadas frias, na solidão da estrada, tua graça me basta. No vento incessante, toda hora, cada instante, tua graça me basta. Na imensidão do mundo, no abismo mais profundo,
tua graça me basta. Aperfeiçoa-me, molda o meu coração. Ouça o som que flui da minha adoração. Suba perante ti este sincero amor. Seja a expressão de todo meu louvor. Nas noites mais sombrias, na escuridão da alma, tua graça me basta. Nas madrugadas frias, na solidão da estrada, tua graça me basta. No vento incessante, toda hora, cada instante, tua graça me basta. Na imensidão do mundo, no abismo mais profundo, tua graça me basta. Aperfeiçoa-me, molda o meu coração. Ouça o som que flui da minha adoração. Suba perante ti este sincero amor. Seja a expressão de todo meu louvor. Te adoramos, Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos concede, Pai. Recebe, Senhor, a gratidão, o louvor, ó Pai, que procede dos nossos corações, dos nossos lábios, ó Pai. E traz-nos agora, Pai, ó Deus, por intermédio do pastor Fábio, a Tua palavra para os nossos corações. No nome de Jesus é que te pedimos. Amém. O povo amado de Deus, que a graça e a paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo sejam sempre abundantes sobre a nossa vida. Uma bênção, um privilégio poder me dirigir a você na sua casa, com a sua família, nesse tempo quando nós podemos então receber a instrução da palavra de Deus, sermos edificados por meio da palavra de Deus, utilizando estes instrumentos que Deus na nossa geração, providencialmente, e hoje nós vamos falar sobre a doutrina da providência, providencialmente dispõe, coloca à nossa disposição esses instrumentos para que a edificação da igreja continue acontecendo, para que a expansão do seu reino, de alguma forma, como é peculiar da natureza dele, fazê-lo possa continuar num processo em que os seus sejam alcançados. Tempo bom para a gente cantar louvores a Deus, como o Néder aqui nos conduziu, cantando esse clássico da hinologia cristã. Uma bênção poder cantar este hino, uma bênção poder ouvir essa mensagem cantada e também cantar hino contemporâneo, ou cântico contemporâneo, mas sem deixar de cantar essas preciosidades que eu penso que muito bem deve fazer também a sua alma na noite desse dia, como fez a minha, poder cantar e poder ouvir essa mensagem maravilhosa. Nessa noite nós vamos estudar sobre a doutrina da providência, que é o quinto capítulo da Confissão de Fé de Westminster, que trata então da doutrina da providência. Nós vamos falar sobre providência, a obra contínua divina na história. E eu quero iniciar lendo um texto que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, conforme o registro de João, capítulo 5, versículo 17. Eu quero tomar aqui essa expressão em que o Senhor Jesus disse: meu Pai trabalha até agora. Mas ele lhes disse: meu Pai trabalha até agora e eu também, disse o Senhor Jesus. Meu Pai trabalha até agora. A doutrina da providência, ela tem essa
essa ênfase em mostrar o trabalho de Deus contínuo na história, na vida da sua criação, sobre a sua criação e, de modo especial, na vida da sua igreja, na vida do seu povo. Eu gostaria de iniciar falando de alguns momentos na história em que a ênfase nas verdades das Escrituras se fez necessária. Por exemplo, é sabido que nos primeiros anos, nos primeiros séculos da era cristã, foi necessário a igreja, os estudiosos, os teólogos, se debruçarem sobre a doutrina da cristologia, visto que num momento ou noutro atacava-se a humanidade de Cristo, no outro momento atacava a divindade, ou negava-se a divindade. Então foi necessário então os concílios, e os concílios então definiram, se debruçaram e estruturaram, sistematizaram a doutrina da cristologia. Quando nós chegamos no século XVI, a ênfase foi a doutrina da justificação pela fé, visto que se ensinava que a justificação, que o perdão de Deus era obtido pelas obras. Era possível, diziam os falsos mestres daquele tempo, comprar o perdão de Deus. Então a ênfase passou a ser, e foi determinante, e foi necessário que fosse a justificação pela fé. Depois do iluminismo, quando então a razão tornou-se o crivo para determinar a verdade, e visto que se aquilo não fosse comprovado pela razão, não podia ser aceitável, então atacou-se o sobrenatural, e então as Escrituras e verdade das Escrituras, os milagres, por exemplo, passaram a ser questionados e negados e menosprezados. Com isso, a doutrina da providência passou a ganhar um aspecto secundário. E então se fez necessário, a partir daquele tempo, especialmente depois quando avança um pouco mais, e então tem as descobertas da ciência, ou das ciências, então há uma necessidade da igreja se concentrar na doutrina da providência, mostrar que, embora há conquistas, entretanto, Deus continua operante, Deus continua ativo ou atuante na história da humanidade e sobre a sua obra, a obra da criação. E eu penso que nesses últimos dias, nesse nosso tempo, se faz necessário redescobrir, falar da doutrina da providência, não só no passado, mas nos nossos dias. Deus está agindo, querido irmão. Deus não nos deixou à mercê da nossa própria sorte. Os dias podem ser maus, e são maus, de certo modo são maus, mas Deus não está inativo, Deus não está assentado no seu trono apenas como um espectador. Deus está governando, e ao mesmo tempo que governa, Ele está atuando para a glória do seu nome e para o bem do seu povo. A doutrina da providência é muito importante para o cenário atual. Eu diria que por 3 razões. Primeiro, porque é uma doutrina bíblica. A Bíblia, as Escrituras estão recheadas deste ensino, o ensino da providência. Em segundo lugar, porque Deus mostra, ou na história ou na Escritura é mostrado, é revelado que Deus não deixou a sua criação à deriva como uma embarcação em alto mar, à mercê da sua própria sorte. Ele continua a relacionar-se com a sua criação. Ninguém, irmãos, vamos pensar da importância dessa doutrina, porque ela é bíblica e porque Deus não deixou a sua criação à deriva, como uma embarcação em alto mar. Ninguém contava com a situação a que nós estamos enfrentando hoje. Porém, mesmo diante desse cenário em que nós nos encontramos, Deus continua cuidando do seu povo. É importante que você entenda isso. Em terceiro lugar, porque a doutrina da providência, ela traz segurança, paz e alegria para o cristão. É importante você entender isso. Quando nós estudamos essa doutrina, quando nós recebemos a instrução da palavra de Deus, nosso coração recebe da parte de Deus segurança, paz, alento, alegria, mesmo nas situações adversas e nas tribulações. Hoje, muitas pessoas estão vivendo numa era que está marcada pelo sentimento de frustração.
Há muitas pessoas, por exemplo, elas tinham os seus planos, elas tinham os seus compromissos e, no entanto, as coisas tiveram que ser refeitas, mudadas. Então, um sentimento de frustração paira no coração das pessoas, de fracasso, de impotência, de ansiedade, de medo. Mas nós sabemos que Deus está governando, que Deus está atuando na história. E é a doutrina da providência que dá conta disso. Fala-se muito sobre incertezas quanto ao futuro e o nosso destino. Os prognósticos não são bons. Se você se assentar em frente à sua televisão, de manhã até à noite, você só escuta falando dos prognósticos e quase sempre não são bons. Raramente tem uma boa notícia em todo o bojo do noticiário. Mas Deus continua reinando e governando. Não se sabe e não sabemos o que vai acontecer amanhã. Tudo parece incerto. Mas para o cristão não é assim. O Senhor continua atuando, operando graciosamente na história. E isso tem a ver com a doutrina da providência. É bom saber que Deus é um Deus que atua na história, que Deus provê aquilo do que nós necessitamos, que Deus cuida da sua criação e, de modo especial e particular, da sua vida, da sua família, da igreja que foi comprada com o sangue do seu Filho Jesus Cristo. Algumas questões aqui nós precisamos levantar enquanto perguntas e que nós vamos procurar responder à medida que nós fizermos, que nós atuarmos na exposição dessa doutrina maravilhosa. O que é providência? Nós vamos tentar responder, trazer uma definição sobre o que é providência, de que maneira a providência se manifesta na história e sobre a criação, e quais são os seus objetivos. Hoje nós vamos procurar responder essas perguntas à luz do ensinamento confessional e, sobretudo, à luz da Escritura. Nós não vamos trabalhar todas as sessões da Confissão de Fé, que são 7 sessões que trabalham sobre essa doutrina, nós vamos nos ater a 3 sessões. Mas antes de avançar, eu queria que você atentasse para o fato de que nós já trabalhamos aqui sobre o decreto de Deus. O Senhor Deus, Ele planejou todas as coisas. O seu plano é eterno, infalível e imutável. A esse plano nós chamamos de decreto. E o decreto de Deus, ele contempla 2 obras. 2 obras. Eu preciso que você entenda essa distinção e essa contemplação que tem no decreto de Deus das 2 obras de Deus. E para a gente entender a distinção, para perceber como que Deus atuou na execução do seu decreto na criação, como Deus atua na execução do seu decreto no que diz respeito à providência. Então, a diferença que existe. Primeiro, a obra da criação. E aqui, a obra da criação, ela é resultado de um exercício único da energia divina, por meio da qual Deus criou todas as coisas no espaço de 6 dias. Então, veja só, a obra da criação, o decreto contempla 2 obras. A obra da criação, e que é resultado de um exercício único, que contempla um espaço de 6 dias, sem que Deus pudesse usar os meios para a realização da execução dessa parte do decreto, que estava na mente de Deus, enquanto o plano de Deus, e Deus então executa o seu plano, como nós temos o registro do Gênesis capítulo 1, até o verso de número 31. A segunda é a obra da providência. Se por um lado Deus criou toda a sua obra, toda a sua criação, já a obra da providência é o exercício contínuo da energia divina que acontece todo dia, por toda a história, sobre toda a criação, mas de modo muito especial sobre a sua igreja. Eu vou repetir esse aspecto. Veja só, na obra da criação, Deus exerceu a sua ação de um modo único, no espaço de 6 dias. Na obra da providência, o exercício da atuação de Deus é contínua, né? Isso acontece todo dia, por toda a história, sobre toda a criação de Deus, mas de modo muito especial sobre a igreja. Nós precisamos fazer essa distinção para não confundirmos as obras. As obras de Deus são 2, obra da criação
e obra da providência. Uma Deus realizou no espaço de 6 dias, e uma Deus continua a realizar, a fazer continuamente, constantemente. Depois de dizer isso, nós chegamos, e eu penso que é importante então, porque nós vamos adentrar nas sessões da confissão, trazer uma definição. Eu quero trazer aqui pelo menos 2 definições, mas antes trazer a etimologia da palavra providência. Etimologicamente, a palavra providência deriva do latim providere, que literalmente significa prever, que traz a ideia de presciência, que nós encontramos no nosso símbolo de fé. A palavra também, ela carrega a conotação de agir com prudência ou fazer preparativos para o futuro. Então, Deus conhece e Deus age antecipadamente para fazer bem a sua criação, O nosso breve catecismo, ele vai definir a providência da seguinte forma: as obras da providência de Deus são a sua maneira muito sábia, santa e poderosa de preservar e governar todas as suas criaturas e todas as ações delas. É assim que o nosso breve catecismo define providência. E uma definição do Dr. Martyn Lloyd-Jones, que eu acho magnífica também, um pouco mais ampla, é que ele diz o seguinte: providência é o exercício contínuo da energia divina, por meio do qual o Criador sustenta todas as suas criaturas e é operante em tudo o que ocorre no mundo e dirige todas as coisas ao seu destinado fim. Então Deus está agindo o tempo todo, operando o tempo todo, sobre todas as coisas, para que todas as coisas no determinado fim, destinado fim, então, cumpra o propósito para o qual Deus designou todas as coisas. Dito isso, eu preciso que você preste atenção na leitura que eu vou fazer das sessões da confissão de fé. Eu vou fazer a leitura da primeira sessão e eu peço a gentileza que você preste atenção e tenha a sua Bíblia aberta, porque nós vamos abrir as Escrituras em alguns textos para embasar algumas proposições, alguns ensinos que nós vamos extrair desta maravilhosa doutrina contida, sistematizada no nosso símbolo de fé. Veja então e ouça como os nossos irmãos definiram ou trabalharam, sistematizaram a doutrina da providência no nosso símbolo de fé. Eles disseram na primeira sessão: pela sua muito sábia e santa providência, segundo a sua infalível presciência e o livre e imutável conselho da sua própria vontade, Deus, o grande Criador de todas as coisas, para o louvor da glória da sua sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia, primeiro, ele sustenta, dirige, dispõe e governa todas as suas criaturas, todas as ações delas, todas as coisas, desde a maior até a menor. É assim que eles trabalharam, então, a primeira sessão que trata da doutrina da providência. O que nós aprendemos, então, na primeira sessão? Eu quero usar do método que venho me valendo dele, fazendo pergunta e voltando, então, extraindo alguns ensinos. O que nós aprendemos da primeira sessão? Preste atenção. Primeiro, aprendemos sobre a qualificação da doutrina, sábia e santa providência. Os nossos irmãos, quando foram trabalhar essa doutrina, eles disseram que essa é uma doutrina, que é uma obra de Deus, que é sábia e que é santa. Eles qualificam a doutrina de uma maneira toda especial, usando 2 conceitos. Uma para mostrar que ela está atrelada ao atributo de Deus, da sabedoria de Deus, e ela, ao mesmo tempo, ela é santa. Ela é santa. Meus irmãos, isso é maravilhoso. Isso é precioso entender isso, porque, veja só, algumas vezes nós olhamos para as nossas autoridades civis, os nossos governantes, especialmente nesses dias, quando nós ouvimos, se não falamos, pelo menos ouvimos, a verbalização de opiniões de pessoas diante do quadro que demandava
que demandava e que continua demandando das nossas autoridades decisões, escolhas que precisam ser feitas. E então nós ouvimos e talvez, em alguma medida, até verbalizamos que aquelas escolhas não foram sábias, não foram as melhores, e muito menos, visto que algumas vezes questionamos e colocamos em xeque as motivações das decisões dos nossos governantes, mostrando, portanto, a distinção daquilo que está sendo feito, que está sendo escolhido, em termos de obras que eles estão realizando. Entretanto, o cuidado de Deus, ele é todo singular, ele é especial, ele faz parte de uma ação sábia, de um decreto que é sábio, que é imutável, que é fiel por conta de quem Deus é, e sobretudo essa obra é santa. Não há equívoco, não há erro, não há distorções daquilo que Deus está fazendo. O que Ele está fazendo tem a ver com a sua sabedoria e tem a ver com a sua santidade, diferente dos homens, muito diferente dos homens. Posto então, irmãos, que a providência de Deus se mostra sábia e santa e boa, logo nós temos o dever de adorar aquele que cuida da nossa vida. Se ela é o que a Bíblia está dizendo que é, se ela é como nós temos a sua definição de ser sábia e santa e boa, logo nós precisamos render graças e louvores àquele que está atuando providencialmente. Não há equívocos, nem há desvios dos intentos do Senhor e da obra que Ele está realizando em sua criação e para a sua criação. Essa é a primeira coisa que nós aprendemos da primeira sessão. Nós aprendemos sobre a qualificação da doutrina. Ela é sábia e ela é santa. A segunda coisa que nós aprendemos sobre o modo como é exercitada a providência. Note que nessa sessão nós encontramos 4 verbos para demonstrar como que Deus exercita a sua providência. Nós encontramos o verbo sustentar, nós encontramos o verbo dirigir, nós encontramos o verbo dispor e nós encontramos o verbo governar. Isso tem a ver com o modo como Deus exercita a sua providência. Agora, nós podemos pegar esses 4 conceitos, esses 4 verbos, e é assim que nós encontramos irmãos que fazem a boa definição dessa doutrina, no sentido do exercício, da obra, da providência, do cuidado de Deus na história e sobre a sua criação. Nós podemos, então, definir esse modo da providência exercitada dividindo em 2 formas, ou em 2 partes. A primeira parte fala da sustentação. E aí eu quero que você vá ao livro dos Salmos comigo, em primeiro lugar, no Salmo de número 31, versículo 14 e 15, que fala da sustentação, que fala do cuidado de Deus, desse Deus que tem um modo de exercitar a sua obra sobre a sua criação e sobre o seu povo. Veja a afirmação do salmista no Salmo 31, versículo 14 e versículo 15. Depois nós vamos para o Salmo de número 104, que é um salmo bastante completo sobre a doutrina da providência. Versículo 14 do Salmo 31 diz assim: quanto a mim, confio em Deus, confio em ti, Senhor. Eu disse, tu és o meu Deus. Nas tuas mãos estão os meus dias. Nas tuas mãos estão os meus dias. Dentro de um contexto em que a existência frágil, a nossa existência frágil, recebe a manifestação da sustentação, recebe a manifestação da preservação. É Deus quem nos preserva. Nossos dias, todos os nossos dias, são sustentados e estão nas mãos do Senhor nosso Deus. Isso é maravilhoso saber disso. Num contexto como esse, em que nós somos amedrontados, ou estamos amedrontados, em que a nossa fragilidade, em que a nossa insegurança se faz presente e mostra, portanto, o quão vulneráveis somos, nós nos voltamos para o cuidado de Deus e encontramos nas Escrituras essa afirmação: nas tuas mãos estão os meus dias. Deixa eu te dizer uma coisa, a sua vida está nas mãos de Deus, todos os seus dias estão
nas mãos de Deus, eles pertencem a Deus, a sua história pertence a Deus, a sua existência é do Senhor, e é o Senhor quem preserva você, é o Senhor quem cuida de você, é o Senhor quem mantém você, é o Senhor quem dirige a sua existência, e portanto você pode confiar no Senhor. O Senhor está agindo, mesmo nesses dias sombrios, Deus está agindo. Creia nisso, querido irmão. Agora, o Salmo de número 104, que eu recomendo a leitura dele oportunamente, depois você poderá fazê-lo, mas por hora eu quero ler alguns versículos que tratam da doutrina da providência, desse exercício que tem a ver com a preservação, com a sustentação. Nós estamos dividindo o modo como Deus atua, o modo como Deus exerce a obra da providência em duas partes. Nós já estamos falando da primeira parte. Então veja aqui no Salmo 104, versículo 13 até o 15, contemplando os animais e os homens. Vejam que diz assim o texto: do alto da tua morada regas os montes, a terra farta-se do fruto de tuas mãos, fazes crescer a relva para os animais. Veja só que Deus executa a sua providência pensando inclusive nos animais irracionais. E as plantas para o serviço do homem, de sorte que da terra tire o seu pão, o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe dá brilho ao rosto, e o alimento que lhe sustém as forças. A providência de Deus, portanto, preservando a sua criação, preservando ao reino animal, atuando para que os animais recebam das dadivosas mãos do Senhor o seu cuidado, a sua sustentação e preservação. Igualmente, Deus atuando para preservar a vida do ser humano, para que ele tenha sustento, para que ele tenha alimento, para que ele tenha a bebida na sua existência. Veja, portanto, que Deus preserva, Deus atua na vida da sua criação. Ainda nós podemos perceber, no versículo 19 até o versículo 28, essa verdade ainda, operando, esse Deus atuando ainda. Versículo 19 diz assim: fez a lua para marcar o tempo, o sol conhece a hora do seu ocaso, dispõe as trevas e vem a noite, na qual vagueiam os animais da selva. Os leõezinhos rugem pela presa e buscam de Deus o sustento. Buscam de Deus o sustento. Em vindo o sol, eles se recolhem e se acomodam nos seus covis. Sai o homem para o seu trabalho e para o seu encargo até a tarde. Que variedade, Senhor, nas tuas obras, todas com sabedoria as fizestes. Cheia está a terra das tuas riquezas, eis o mar vasto, imenso, no qual se movem seres sem conta, animais pequenos e grandes. Por ele transitam os navios e o monstro marinho que formaste para nele folgar. Todos esperam em ti, preste atenção, irmãos, nisso aqui, ó. Todos esperam de ti que lhes dê de comer a seu tempo. Se lhes dás, eles os recolhem. Se abres as mãos, eles se fartam de bens. Se oculta o rosto, eles se perturbam. Se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao seu pó. Então veja só, toda a existência desta vasta criação depende da ação providencial de Deus, por meio da qual Deus preserva, Deus mantém, Deus sustenta, Deus dispõe dos meios para alimentar e preservar a sua criação. Então, esse modo como Deus exercita a sua providência, que nós estamos dividindo em duas partes, a primeira parte fala da sustentação. A segunda parte fala do seu governo. E veja que no Salmo de número 103, versículo 19, tem um texto muito interessante sobre o governo absoluto e vasto do Senhor nosso Deus. Salmo 103, versículo 19, diz assim: nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Então, esse nosso Deus que preserva é o Deus também que governa. E foi assim que os nossos irmãos definiram
estruturar essa doutrina. Ele não só preserva, mas ele governa sobre tudo, absolutamente sobre tudo, sobre toda a sua criação, sobre todas as circunstâncias. Deus opera graciosamente, providencialmente. Um texto ainda do profeta Daniel sobre o governo de Deus, no capítulo 2, versículo 21, é um texto muito importante sobre esse aspecto do governo do Senhor nosso Deus. Veja que no capítulo de número 2, versículo 21, nós temos um registro muito importante, muito interessante, que o profeta Daniel fez aqui no seu livro. Diz assim: é ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes, mostrando o governo de Deus sobre as estações e sobre os reis, sobre os impérios. Tudo está debaixo do governo de Deus. Ele levanta, ele abate, ele exalta, ele humilha, é ele quem faz tudo. E o testemunho do rei Nabucodonosor, depois de ser humilhado, no capítulo 4, no versículo de número 34, é muito interessante como ele, depois de ser restaurado a sua consciência da sua insanidade mental, ele então declara o seguinte: mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, diz o texto, e cujo reino é de geração em geração. Então, como é que Deus exercita a sua providência? Quais são os modos? Exercita preservando a sua criação, cuidando dela, provendo os recursos para que ela seja mantida, os animais, os homens e toda a criação. E de modo em que ele exercita também o seu governo, de modo absoluto, sobre todas as coisas. Então, nós já aprendemos duas coisas nessa primeira sessão. Nós aprendemos sobre a qualificação da doutrina, ela é sábia e ela é santa. Nós aprendemos, em segundo lugar, sobre o modo como é exercitada a providência. E, em terceiro lugar, nós aprendemos sobre a extensão do exercício da providência. No final da sessão, nós vamos perceber lá que esse exercício da providência, que tem uma extensão vasta, diz o seguinte, que ela é exercitada sobre todas as criaturas, todas as ações delas, todas as coisas, desde a maior a menor. Não escapa nada em que Deus deixa de executar a sua obra providencial sobre todas as criaturas, sobre não só as criaturas, mas as ações delas e sobre todas as coisas, desde a maior até a menor. Até aqui nós já demos conta da primeira sessão da confissão de fé. Nós vamos então à segunda sessão e vamos extrair também dois ensinos importantes. Vejam e ouçam a leitura da segunda sessão, que diz o seguinte: posto que em relação à presciência e ao decreto de Deus, que é a causa primária, preste atenção nesse conceito, causa primária, todas as coisas acontecem imutável e infalivelmente. Contudo, pela mesma providência, Deus ordena que elas sucedam, necessária, livre ou contingentemente, conforme a natureza das causas secundárias. Então, preste atenção nesses dois conceitos, causa primária e causas secundárias, no plural. E o que é que nós vamos aprender aqui? Duas coisas. Nós aprendemos duas coisas nessa sessão. Primeiro, aprendemos que a providência é decorrente de uma causa primária. Causa primária. Veja você que a confissão diz o seguinte: posto que em relação à presciência e ao decreto de Deus, que é a causa primária. O que é que ele está chamando de causa primária aqui? Ele está chamando de causa primária o decreto divino. Eu disse a você lá atrás que o decreto de Deus contempla duas obras, a obra da criação e a obra da providência. Agora os nossos irmãos estão dizendo que a causa primária da providência,
da obra de Deus que é constante, meu Pai trabalha até agora, disse Jesus, ela tem como causa primária o decreto de Deus. Na criação, o Senhor Deus realizou a sua obra de modo imediato, sem usar instrumentos, meios. O Pai, o Filho e o Espírito Santo criou todas as coisas do nada. Ele disse e elas vieram à existência. Isso tem a ver com a obra da criação. Já na providência, o Senhor utiliza meios. E são esses meios, então, circunstâncias e etc., que o Senhor, que os nossos irmãos, melhor dizendo, estão chamando aqui de causas secundárias. Então, em segundo lugar, nós aprendemos que o Senhor utiliza causas secundárias para executar a obra da providência. Eu queria que você fosse no livro de Esther. O livro de Esther não aparece o nome de Deus, você certamente já ouviu isso, mas se tem um livro que fala da providência de Deus e que entrelaça as causas secundárias, os meios utilizados, alguns meios utilizados por Deus, este livro é o livro de Esther. Capítulo 6, versículo de número 1 do capítulo 6 do livro de Esther. Veja só, o que acontece com a vida do rei lá numa noite muito especial, e o acontecimento da insônia vai ser utilizado para Deus, então, cumprir os seus propósitos, ou manifestar a sua obra, o seu cuidado e a sua preservação sobre o povo da aliança. Diz o seguinte: naquela noite, o rei não pôde dormir. Então mandou trazer o livro dos feitos memoráveis, e nele se leu diante do rei. Achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado a Bigatã e a Teres, e os dois eunucos do rei, guardas da porta, que tinham procurado matar o rei Assuero. Então disse o rei: que honras e distinções se deram a Mordecai por isso? Nada lhe foi conferido, responderam os servos do rei que o serviam. Veja só, numa determinada noite, numa noite específica em que havia uma sentença, em que estava lavrado, em que o povo de Deus estava fadado a ser dizimado, nessa noite esse rei não consegue dormir. E ele então manda trazer os livros sobre os feitos memoráveis. E escutando a leitura, então, do livro dos feitos memoráveis, ele depara-se com um cidadão que residia, que estava debaixo do seu reino, Mordecai, e pergunta se este homem tinha sido honrado pelo fato de que ele fez a denúncia de que pessoas conspiravam contra a vida do rei. E o rei, então, escuta que nada foi feito, nada foi realizado. E então, o homem que estava tramando tudo aquilo para execução e eliminação do povo de Deus, Ramã, ele está chegando, e o rei então aborda ele, perguntando o que se deveria fazer a alguém que deveria ser honrado. E Mordecai, ou Ramã, a princípio pensa que isso tem a ver com ele, e até que ele descobre então que tem a ver com Mordecai, e ele percebe, numa linguagem popular, coloquial, ele percebe que a casa caiu. O que Deus estava atuando por meio da insônia do rei tem a ver com essas causas secundárias. Deus usou aquele momento, Deus usou alguém em que o rei pediu para trazer os livros, o rei pediu para que alguém lesse o livro, e para o benefício do povo, para a preservação do povo, em que a providência de Deus está se manifestando, leu-se que não tinha sido feita nenhuma honraria a Mordecai. E o rei então toma a decisão de fazê-lo, e isso então vai desenrolar, em que nós vamos perceber na história e no registro deste livro, em que a partir disso, com outros detalhes, com outras causas secundárias que serão utilizadas por Deus para preservar o seu povo, em que a providência de Deus está se manifestando naquele contexto. Então, na segunda sessão, nós aprendemos duas coisas: que a providência tem como causa primária o decreto, tem como causas secundárias, ou causas secundárias serão utilizadas para o exercício da providência. E aí nós chegamos na terceira
sessão em que eu quero repartir com vocês algumas coisas sobre essas causas secundárias. Diz assim na terceira sessão, diz o seguinte: na sua providência ordinária, Deus emprega meios. Associe o conceito meios às causas secundárias. Todavia, ele é livre para operar sem eles, sem os meios, sobre eles e contra eles, segundo o seu beneplácito. Então veja só, Deus utiliza meios, Deus utiliza as causas secundárias, mas é preciso nós entendermos que ele não está submisso, preso, refém disso. Ele pode atuar também sem eles, sobre eles, acima deles, e também pode atuar contra eles, contra esses meios. Mas eu quero aqui, nessa sessão, dizer o seguinte: que nós precisamos associar os meios utilizados na providência ordinária, dizer que eles estão contemplados dentro das causas secundárias, que são 3 causas secundárias que merecem destaque: causa natural, causa contingente e causa livre. O que seria a causa natural? A causa natural, aqui fica em destaque aquelas leis, ou as leis em que foram criadas por Deus, que mantém a ordem de toda a criação, são, digamos assim, as leis da natureza. O exemplo disso pode ser visto nas estações e na chuva, ou por meio das chuvas que Deus manda. Então veja que no livro do Gênesis, no capítulo de número 8, no versículo 22, diz assim o Senhor dizendo para Noé e sua família: enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Deus então vai usar as causas naturais das leis estabelecidas e que estão presentes na natureza para manifestar a sua providência, o seu cuidado, dando sementeira e fazendo com que as colheitas ocorram, que tenham frio, que tenha calor, verão, inverno, dia e noite. Deus então ajustando e realizando o seu cuidado sobre o seu povo, sobre a sua criação. Esse detalhe, por exemplo, em que nós temos a manifestação no exemplo que eu falei da chuva, Deus realiza o seu cuidado nesse sentido, usando a causa natural das leis que são executadas e que estão debaixo do seu governo, fazendo com que a chuva venha sobre a horta do ímpio e sobre a horta do justo. Deus manifestando o seu cuidado providencial. Na causa contingente, são aquelas coisas que nós não conseguimos, coisas que nós não observamos com precisão, mas que acontecem. Talvez o surgimento do coronavírus talvez esteja dentro desse prisma de causa contingente, que não se viu e de repente as coisas foram acontecendo e se delineando para, de alguma forma, Deus manifestar a sua providência na história. Fazer com que o seu povo, na utilização também do meio da oração, do clamor, busque ao Senhor e aprenda coisas nesse tempo. Nesse tempo também Deus está agindo nessas causas, ou nessa causa contingente ou contingencial. E a causa livre. A causa livre são aquelas que os homens realizam de acordo com as suas predisposições, de acordo com a dotação moral que eles têm e a capacidade que eles têm de fazer escolhas e de tomar decisões. Talvez o exemplo mais clássico dessa situação seja a dos irmãos de José, que no livro do Gênesis nós podemos ver no capítulo 37, no versículo 27 e 28, que é a causa livre. Deus se valendo das causas, utilizando os meios, portanto, dentro do contexto da causa natural, da causa contingencial e da causa livre. No capítulo 37 do livro do Gênesis, nós estamos falando da causa livre, daquilo que os homens fazem escolhas e que Deus, de alguma forma, utiliza, se vale disso, dentro desse plano maior, desse desígnio mais abrangente, mais amplo, para executar a obra da providência. Diz o texto assim, no capítulo 37 do livro do Gênesis, versículo 27 e 28. Vinde,
vendamo-los aos ismaelitas. Não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão, é nossa carne. Seus irmãos concordaram. E passando os mercadores medianitas, os irmãos de José o alçaram e o tiraram da cisterna. E o venderam por 20 siclos de prata aos ismaelitas. E estes levaram José ao Egito. Nós vamos perceber pela profecia da Escritura no livro do Gênesis que Deus tem como propósito, no seu plano eterno, o Egito. O Egito é contemplado pelo Senhor. Mas nós estamos vendo aqui agora que nessa causa livre, os irmãos de José, de modo malicioso, de modo pecaminoso, vendem José como uma mercadoria. E como que nós podemos perceber que Deus utiliza essas causas também para a execução do seu plano providencial, do seu cuidado de preservação? Quando nós vamos para o capítulo 45 deste livro, lá tem um registro magnífico quando os irmãos de José estão amedrontados e José declara algo maravilhoso. Vou ler a partir do versículo 5. Veja só, tenha em mente o capítulo 37, versículo 27 e 38. Escolhi só 2 daquele capítulo. E aqui nós vamos perceber, nós estamos falando que Deus se utiliza dos meios, dentro das causas secundárias. E estamos falando da causa livre. Então veja só como que está registrado aqui no texto o entendimento de José e o que ele diz que é maravilhoso para este ponto. Diz assim: agora, pois, não vos entristeçais, José falando aos seus irmãos, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui. Os irmãos de José venderam José, isso é fato. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda resta 5 anos, em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento, diz a palavra de Deus. Foram os irmãos de José que venderam José. A causa livre, eles escolheram fazê-lo. Mas dentro do exercício em que Deus imutavelmente, inalteravelmente, fielmente Deus para a execução de um plano maior. Deus utiliza isso e a compreensão de José é que Deus se valeu disso. Foi Deus, na verdade, quem enviou José adiante, que se torna o segundo homem mais importante do Egito, um administrador maravilhoso em quem e sobre quem estava o Espírito de Deus. E aqui, irmãos, veja só que a providência, porque se você ler o livro do Gênesis, você vai encontrar que Deus fez uma promessa a Abraão, que iria concedê-lo ao descendente por meio do qual as nações, as famílias da terra seriam abençoadas. Agora, veja só, você tem essa promessa que é ratificada com a Isaac e é passada depois, posteriormente, a Jacó, mas essa fome agora assola o mundo de então. É uma fome generalizada. E se essa situação não estivesse debaixo dessas causas secundárias, a promessa de Deus seria sepultada no deserto. Entretanto, Deus que governa, Deus que dirige, Deus que dispõe, Deus que preserva toda a criação, e de modo particular, eu volto a repetir, a sua igreja, Deus utilizou-se das causas secundárias para manifestar a sua providência e preservar o povo da aliança, porque preservando o povo da aliança, estava preservado a vinda do descendente de Abraão, aquele por meio de quem todas as famílias da terra, todas as nações seriam abençoadas. Jesus Cristo é o descendente de Abraão. Então a providência de Deus está atuando em situações difíceis e que às vezes não se compreende bem o que está acontecendo e por que está acontecendo, mas mais adiante a gente vê a beleza da graça de Deus atuando para fazer bem ao seu povo. Fica claro, portanto, que o Senhor,
estava utilizando aquela situação para preservar o povo da aliança. E eu quero aqui finalizar com você, destacando aqui duas aplicações. Duas aplicações que eu penso que são importantes. Lembrando que na próxima semana nós vamos dar conta das outras 4 sessões. Mas essas de hoje nós finalizamos aqui com duas aplicações. Primeiro, preste atenção. A criação não foi deixada à mercê de sua própria sorte. Deus criou todas as coisas, mas Deus não deixou a sua criação à mercê da sua própria sorte como uma grande embarcação em alto mar, à deriva, sem saber a que rumo está sendo governada, dirigida, sendo solapada de um lado para o outro, a força do vento vai levando. Não! Deus não deixou. E se essa é verdade, ela é uma verdade bíblica, e ela é uma verdade bíblica, portanto, nós podemos encarar o futuro sem receio. Nós podemos encarar essa situação que nós estamos vivenciando com esperança. Nós podemos descansar o nosso coração. Nós podemos desfrutar de paz, porque o Senhor cuida do seu povo. O Senhor não nos deixou à deriva. O Senhor está atuando, mesmo nesses dias maus, nesses dias sombrios. Deus está agindo para o nosso bem. Deus está agindo para a glória do seu nome, e o desfecho disso tudo será glorioso. Descanse no Senhor, tenha esperança no Senhor. Deus está manifestando a sua obra providencial. Creia nisso. Em segundo lugar, a igreja precisa entender que o Deus Criador continua agindo sobre a sua criação e na sua criação. Deus está atuando. Às vezes, as situações, e essa situação como nós estamos vivenciando e experimentando, as coisas ficam nebulosas, turvas, e parece que a gente não vê as coisas com precisão, parece que a gente não vê um rumo, e é por isso que há muitas incertezas no coração de muitas pessoas. Entretanto, a igreja sabe que Deus está agindo. A igreja sabe, com base no que Ele está fazendo, com base nas afirmações que nós temos nas Escrituras, inclusive com a afirmação que nós lemos do nosso amado Salvador: o meu Pai trabalha até agora. Ele está trabalhando em o nosso favor. Ele está trabalhando pela causa do seu reino. Ele está trabalhando pela causa do seu povo. Ele está atuando neste mundo graciosamente para nos fazer bem. E o J. Packer, o teólogo anglicano britânico, ele diz o seguinte: Deus tem o comando completo deste mundo. Sua mão pode estar escondida, mas seu governo é absoluto. Num momento como esse que estamos vivendo, nós não contemplamos a mão de Deus, mas eu quero te dizer que a mão invisível de Deus está agindo. Deus está operando. Deus levanta pessoas, Deus utiliza meios, Deus se vale das causas secundárias para manifestar o seu cuidado sobre a sua criação e, de modo muito especial, sobre a sua igreja. Deus está vendo você, Deus está atuando na história para o seu próprio bem, para o bem da sua família e para a glória do seu próprio nome. Ainda que você não veja, ainda que não vejamos as mãos de Deus, isso não quer dizer que Ele está inativo. Isso não quer dizer que Ele está apenas assistindo, ou que Ele esteja assistindo os acontecimentos da história. Não. Ele está coordenando e Ele está atuando. E ao final, e no final, nós vamos ver a manifestação do seu cuidado sobre nós. Por ora, descanse o teu coração. Por ora, se renda diante do Senhor, adore o Senhor que criou todas as coisas, e o Senhor que na sua obra providencial continua agindo de modo ininterrupto, constantemente, todo dia, em toda a história e sobre toda a sua criação. Eu quero finalizar esse momento orando com você, pedindo ao Senhor Deus para lhe conceder paz, segurança, quietude, para você descansar e adorar ao Deus da nossa redenção. Bendito Deus, nos alegramos em Ti, Senhor amado, porque és o nosso Redentor, és o nosso Criador e és o nosso provedor.
A tua palavra diz que o Senhor Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das nossas necessidades em Cristo Jesus. Nós lemos alguns textos aqui, Pai, alguns, porque são muitos, sobre o teu cuidado. Mas o pouco que lemos, o pouco que aprendemos, já é suficiente, Senhor, para trazer descanso ao nosso coração. E eu quero te pedir pelas famílias da IPG2, eu quero te pedir pelos pais que, porventura, estejam inquietos no que tange as suas economias, no que tange aquilo que haviam planejado. Eu quero te pedir pelas mães, que o Senhor dê sossego aos corações das mães da IPG2. Eu quero te pedir pelos filhos, eu quero te pedir pelos nossos jovens, ó Deus, que tinham seus planos e de repente se veem como que os seus planos sendo frustrados, sendo desfeitos. Ajuda-os para que eles mantenham os olhos no Senhor nosso Deus, no Deus que não dormiu, no Deus que está atuando na história e para o bem do seu povo e para a glória do seu nome. Deus manifesta o seu poder, que nesses dias difíceis o teu povo seja levado a confiar no Senhor, que o seu povo não fique, ó Deus, desestabilizado, que o seu povo não seja vencido pelo medo, que o seu povo não seja neutralizado pela ansiedade, que o teu povo aprenda a confiar no Senhor nosso Deus, nos dias difíceis também, porque todos os dias estão debaixo do teu governo e da tua poderosa mão. A tua palavra diz, Senhor, e nisso cremos, que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Meu querido irmão e irmã, que a graça, a paz do Senhor Jesus, que o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo repousem sobre a sua vida e sobre todo o povo de Deus neste mundo, em o nome de Jesus. Que Deus te abençoe, te dê paz e te dê segurança e encha o seu coração de amor e de fervor em o nome de Jesus. Amém.